Olá, o meu nome é Renato. Eu moro em Sorocaba, São Paulo. Esse fato aconteceu comigo há poucos anos atrás. Hoje eu tenho 20 anos. Na época eu tinha 15 para 16. Mas antes quero explicar alguns detalhes. Eu sou filho único. A minha mãe trabalha em um hospital público e meu pai é policial militar. Então, é muito comum algumas noites eu ficar sozinho em casa em dias que ambos estão de serviço. Pois bem, desde muito novo, por não ter um irmão, eu me acostumei a brincar sozinho em casa. Isso, na verdade, nunca foi um problema para mim, e eu até gostava. A minha casa tem um muro nos fundos que faz a parede da casa, ou seja, só tem quintal dos dois lados e na frente. O muro de trás, na verdade, é a parede da minha casa. E atrás da minha casa fica um terreno baldio com muitos matos, uns pés de banana, enfim, um terreno abandonado. Então é muito comum entrar animais soltos nesse terreno, cavalos, vacas, etc. E por vezes, pelo fato da parede da minha casa ser na verdade a parede do muro, é muito comum ouvir barulhos nesse terreno. Em uma determinada noite dessas que eu fico sozinho, já era por volta de 11 horas da noite, comecei a ouvir muitos barulhos no terreno, algo fora do comum, até pelo horário. Só que além do barulho nesse terreno, o que já era estranho por ser tarde, também tinha muitas batidas nas paredes, batidas fortes. Só que o estranho é que não eram batidas locais, em um ponto determinado da parede. Eram batidas em pontos diferentes, como se algo se jogasse nela. E o mais assustador era que em certos momentos as pancadas eram mais para cima. E junto um som como se algo arranhasse as paredes de cima até embaixo, até vi outra pancada. Aí eu entendi que alguma coisa estava tentando pular o muro, algo grande. Então tentei ligar para o meu pai para falar que podia ter um ladrão tentando entrar em nossa casa. Mas nessas horas o celular nunca funciona. Então, para meu desespero, seja lá o que aquilo fosse, conseguiu. Escutei um barulho alto de algo muito pesado caindo na lateral da casa. E logo estava tentando entrar pela porta dos fundos, que é de madeira, porém não conseguiu. E aquilo fazia uns barulhos estranhos, tipo um porco, com uma respiração muito ofegante e pesada. Então aquilo começou a andar para frente da casa. E meu medo, que já não era pouco, só aumentou, pois a porta da frente é de alumínio. E qualquer coisa derruba ela fácil por ser frágil. Quando de repente vi uma sombra enorme passando pela janela, uma sombra escura. Corri para a sala e joguei o sofá na frente da porta. E não demorou muito e aquilo estava lá, parado, de frente para a porta. Porém abaixado, tipo um cachorro, só que muito, mas muito grande. Então aquela coisa, muito lentamente, foi se erguendo e se pondo de pé bem diante dos meus olhos. Aí pude ter a noção, mesmo através do vidro, do seu tamanho. Parecia um urso, praticamente do tamanho da porta. Então, aquele monstro deu uma pancada na porta que chegou a trincar um dos vidros. Eu acho que a porta só não caiu por causa do sofá que estava apoiado na porta. Mas lembro perfeitamente que deu para sentir tremer tudo. Um cheiro de podre horrível tomou conta da casa. E a certeza de que iria morrer ali, caso aquilo conseguisse invadir a casa, tomou conta de mim, me fazendo gelar de medo. Mas por Deus, aquela criatura desistiu e foi se afastando da porta, indo para frente do quintal, no sentido da rua. Aí eu criei coragem, pois eu tinha que saber o que era aquilo. Então eu abri um pouco a janela da frente e tive uma visão infernal. Acho que era o próprio diabo. De fato, parecia um urso, como eu tinha falado, pelo seu tamanho. Porém, tinha muitos pelos na parte de cima. A parte de baixo lembrava uma pessoa e a sua cabeça de um cachorro. Não podia acreditar que diante dos meus olhos estava um lobisomem de verdade. E aquilo ainda ficou lá, parado, de pé, próximo ao muro, como se farejasse algo. E de repente deu um salto para cima do muro, já se jogando para o outro lado, indo para a rua. E o muro não é baixo, deve ter uns 2 metros. Ainda pude ouvir aquilo se afastando, pois ouvi os cachorros da rua latindo bastante, indo acompanhando aquele ser do inferno. Depois, eu tentei explicar tudo o que aconteceu para os meus pais, mas foi inútil. Não acreditaram em nada do que eu falei.
Eu mostrei as marcas, o vidro quebrado e ainda levei a culpa de algo que eu deveria ter feito e estava arrumando desculpas. Mas não critico eles. Eu também não acreditaria. E nem acreditava. Até que em uma noite apareceu um lobisomem na minha casa. Boa noite.